Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje vamos analisar em detalhe os 22 milhões de euros congelados na saúde para obras na pediatria do Hospital de São João. A crítica a Centeno por causa do déficit. Abordamos ainda a Alfândega da Fé e a sua liderança no ranking de transparência. Falamos do Governo que volta a admitir rever modelo e quantias atribuídas à cultura e ainda os cursos profissionais do secundário há 7 meses à espera de verbas. São então estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Pedro Neves Sousa. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, começamos precisamente por analisar, começamos pela saúde e analisamos então estes 22 milhões de euros congelados para obras no Hospital de São João, nomeadamente na pediatria, depois das notícias que vieram a público, que davam conta de que muitas crianças são sujeitas a tratamentos oncológicos nos corredores do hospital. Olá, Helena, muito obrigado. Ao fim e ao cabo, o primeiro e o segundo tema que aqui foram elencados estão intimamente relacionados. Eu penso que esta notícia do Hospital São João e das condições em que é feita a quimioterapia às crianças com problemas oncológicos, as próprias palavras transmitem-nos uma imagem daquilo que não deve ser um serviço público de saúde. São palavras que... preocupante olhar para aquelas imagens, Pedro Neves Sousa. Quando nós pensamos que há crianças que, como se costuma dizer, não têm a pele tão rija quanto um adulto, que estão numa situação de grande fragilidade, pensarmos que essas crianças obtêm o seu tratamento num corredor de um hospital, sem condições rigorosamente nenhumas ao nível daquilo que deve ser a dignidade humana para receberem esse tratamento, é um caso altamente preocupante. Quando temos o Presidente do Conselho de Administração do próprio hospital, lembro que foi nomeado pela tutela, nomeado pelo Sr. Ministro da Saúde, a utilizar palavras como condições indignas e miseráveis, eu penso que não há uma forma simpática de dizer algo difícil. É necessário descongelar estes 22 milhões de euros, porque nos é dito que existe um protocolo assinado, existe um projeto aprovado, tudo está pronto, só falta o dinheiro. E, portanto, falta aqui a autorização do Ministério das Finanças. Exatamente. Isto é, o que nós não podemos fazer, isto também nos relaciona já com outro tema, o que nós não podemos dizer é que está tudo bem com a economia, que o desemprego está a ficar mais reduzido e que isto não é feito à custa de serviços públicos. Porque na semana passada tivemos a notícia de que o Hospital de Gaia Espinho não tinha condições, e isso foi verificado pelo bastonário da Ordem dos Médicos, como já tinha sido verificado pela bastonária, aliás, da Ordem dos Enfermeiros. Hoje temos uma notícia, ou esta semana tivemos uma notícia dos problemas que existem na ala pediátrica do Hospital de São João e temos notícias noutros hospitais, como é o caso de Faro, como é o caso dos hospitais da Grande Lisboa, onde há problemas recorrentes, isto é, há uma falta de investimento nos serviços públicos. E recordo também que aqueles partidos que dão suporte parlamentar ao atual governo, o caso do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, também já vieram a terreiro colocar em causa e a demarcar-se deste, digamos, do que já é conhecido como Manifesto Centeno. Eu penso que o Sr. Ministro das Finanças começou a fazer política, despindo a capa de tecnocrata que nós conhecíamos e digamos que o primeiro passo lhe correu bastante mal. Digo isto sem qualquer tipo de graça, porque do que estamos a falar é do acesso à saúde, do que estamos a falar é da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E estamos a falar, no caso do Hospital São João, de crianças, o que é particularmente relevante quanto àquilo que deve ser a dignidade na prestação de um serviço de saúde e o acesso a esse serviço de saúde. Eu penso que nós temos que ter sempre algum cuidado quando falamos de acesso à saúde e principalmente quando há crianças envolvidas, como é aqui o caso. O Hospital São João tem que ter uma resolução. O Sr. Ministro das Finanças já foi chamado ao Parlamento, curiosamente à Comissão Parlamentar de Saúde, pelo PSD, o que também é curioso, porque isto é quase como se estivesse a substituir-se ao Ministro da Saúde, que deveria ser quem tinha a competência ou quem tem a competência principal para dar todas estas explicações. Neste dossiê, mas é o Ministro das Finanças que é chamado à Comissão Parlamentar de Saúde para dar estas explicações, nomeadamente com esta notícia que sai no Jornal de Notícias e que é uma bomba e que penso que todos os portugueses... É um reflexo de que a austeridade está bem patente na saúde? Eu acho que é o reflexo de que não há um investimento nos serviços públicos por parte deste Governo.
Não é retórica, não é discurso de partidos políticos, eu penso que está aos olhos de todos. Quando sai uma notícia destas, é impossível estar a partidarizar ou a dizer que quem defende isto são os partidos mais à direita ou mais à esquerda. Toda a gente tem filhos, ninguém quer que os filhos fiquem doentes, mas se ficarem doentes, toda a gente quer que eles tenham um tratamento condigno. E mesmo quem não tem filhos também quer que todos tenham um tratamento condigno. E, efetivamente, estas notícias são preocupantes porque mexem com a dignidade humana. E sempre que se mexe com a dignidade humana, eu penso que todos devemos ficar preocupados. Há questões como déficit, questões abstratas, que devem preocupar-nos menos do que isto que é que afeta a vida concreta das pessoas. E este caso do Hospital São João, repito, é demasiado grave. É demasiado grave, Pedro Neves Sousa, e também é aqui, digamos assim, estão em causa vidas humanas, e como é que se pode olhar para isto e pensar que, de facto, há tanto por fazer também aqui na área da saúde? O que tem que acontecer é o seguinte, eu recordo que este Governo tem desbloqueado algumas verbas, nomeadamente para a construção de algumas infraestruturas, como centros de saúde em alguns concelhos, em áreas verdadeiramente carenciadas. Mas quando nós olhamos para o norte do país, nós olhamos para 2 hospitais que são absolutamente fundamentais em termos do número de utentes que recebem. Quando nós pensamos, por exemplo, no Hospital de Gaia Espinho, estamos a falar de 500 mil utentes. São 500 mil portugueses que recorrem a este hospital. Quando olhamos para o Hospital São João, não tenho os números presentes, mas são muitos portugueses que recorrem ao Hospital de São João. E basta deslocarmos-nos uma manhã ou uma tarde e visitar as instalações de desses 2 centros hospitalares para percebermos que é necessário fazer um investimento público. Já não se trata apenas e tão só de recursos humanos ou de meios humanos, médicos, enfermeiros. Nós estamos a falar de infraestruturas. Quer dizer, nós não podemos ter, ao fim e ao cabo, a unidade Joãozinho fora dos serviços centrais a funcionar em contentores. Isto é absolutamente inadmissível. Esta nova ala pediátrica, nós não podemos ter 22 milhões com tudo pronto, só falta passar o cheque, digamos assim, ou haver uma autorização do Sr. Ministro para desbloquear esta verba, e não tem que ser necessário que a comunicação social ponha cá fora estas notícias para que o Governo tenha que atuar. Tem que estar atento e tem que haver chamadas de atenção para estas questões. E, pelos vistos, esta questão do Hospital São João, o próprio Conselho de Administração já tinha chamado a atenção da tutela várias vezes sem qualquer resultado. Isto não podem ser os números pelos números, porque a política é feita para as pessoas. E neste caso, penso que, e o manifesto Centeno vai um bocadinho ao encontro disso, penso que o Sr. Ministro, provavelmente, agora líder do Eurogrupo, está muito preocupado com aquilo que a Europa pensa de Portugal, com os objetivos económicos, com as contas públicas, com as nossas finanças. Como é que pode olhar para esta questão da saúde? Mas tem que olhar para a questão da saúde, tem que olhar para a questão da educação, tem que olhar para aquilo que afeta o dia-a-dia dos portugueses. E eu digo sempre isto e repito-me, a questão da saúde é absolutamente fundamental, porque nós sem saúde não podemos fazer mais nada. Se não tivermos saúde, não temos qualidade de vida. E penso que os centros hospitalares e os centros de saúde, todos aqueles equipamentos públicos que existem e que garantem aquele direito que está consagrado na Constituição de acesso à saúde, tendencialmente gratuito, deve ser garantido pelo Estado Central. Recordo, por exemplo, que há 10 anos atrás se iniciaram as obras do Parque Escolar, onde houve uma reabilitação do Parque Escolar. Foi um investimento de milhões, mas foi um investimento em que qualquer um de nós que andou num liceu, numa escola secundária, provavelmente quando lá se desloca agora, ou para deixar um filho, ou para votar, ou para qualquer outra situação, verifica que essa escola está em melhores condições físicas do que estava antigamente. Porquê? Porque houve uma aposta de um determinado governo no parque escolar, nomeadamente ao nível do ensino secundário. O que nós temos que fazer, muito provavelmente, é olhar para os equipamentos que temos ligados à saúde, perceber o estado de degradação em que eles estão, a falta de condições que existem e, ao fim e ao cabo, haver uma aposta clara por parte do Governo nestas questões. A descentralização pode aqui, de facto, ser fundamental nestas questões, quer da saúde, quer da educação, que também falaremos dela mais à frente da educação, mas, sobretudo, na área da saúde, a descentralização aqui pode ser fundamental. Pode. É uma verdade lepalice que quem está mais perto dos problemas conhece-os melhor e tem mais, digamos, capacidade de os resolver de forma eficaz.
percebe aquilo que é o sentimento das populações, percebe aquilo que é a necessidade das populações e consegue reagir. Sinceramente, no que toca a estes centros hospitalares, e volto a falar do Hospital de São João esta semana, o Hospital Gaia Espinha semana passada, estamos a falar de hospitais... Que aqui também já tínhamos falado sobre de o uma Hospital Gaia dimensão, Espinha. de uma dimensão tremenda. E, portanto, eu acho que a coisa já não se coloca ao nível da descentralização, porque nós temos chamadas de atenção constantes para este tipo de situações. E é preciso sair uma notícia ou fazer uma capa de um jornal para que haja uma reação por parte de um governo, quando devia haver uma atitude proativa e um plano constante relativamente a determinadas matérias. Se este equipamento está degradado, temos que o atualizar. É que a questão que aqui se coloca não é uma questão de diagnosticar, e este termo até é engraçado, porque estamos a falar de equipamentos médicos, não é diagnosticar os problemas. O problema está diagnosticado. Existe um protocolo assinado entre a ARS... Existe uma verba. Existe um projeto que está aprovado, pronto para se iniciar. Existe uma verba que está destinada, só que essa verba não foi libertada, portanto está congelado. O único problema aqui é um problema, digamos, burocrático, mas esse problema burocrático impede que a obra se inicie. E este é que é o principal problema. É que o Sr. Ministro das Finanças, muito provavelmente, vai ser confrontado com esta triste realidade. É que o início das obras provavelmente está à distância de uma assinatura. Pedro Neves Sousa, de facto, há pouco falou também do Presidente do Hospital de São João. Foi bastante crítico e duro com as condições onde decorrem e como decorrem estes tratamentos oncológicos. Como é que podemos ver estas críticas relativas às palavras do Presidente do Hospital de São João? Essencialmente, eu penso que o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto, de São João, ele foi verdadeiro. Ele não mascarou a realidade com palavras diferentes daquelas que correspondem ao que está à vista. Ele basicamente disse, existe um problema, a solução está aqui ao lado e falta apenas a verba para avançarmos com a solução. Ele utiliza palavras duras, mas verdadeiras. Provavelmente, se utilizasse palavras que não fossem tão cruas, digamos assim, poderia não obter o resultado pretendido e obteve. Muito bem. Pedro Neves Sousa, passamos agora então de um tema de saúde para um tema de economia. O Bloco de Esquerda e PCP criticam Centeno por causa do déficit. Aqui novamente voltamos a falar então de Mário Centeno e das críticas agora do Bloco de Esquerda e do PCP. Este é aquele jogo de equilíbrio. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, por um lado, apoiam o governo, por outro lado, querem manter a sua autonomia política e agradar ao seu eleitorado. E, portanto, fazem este jogo de equilíbrio como quem tem um pé dentro e um pé fora. Há dias em que, sim senhor, este governo está a recuperar os rendimentos dos portugueses e a responsabilidade também é nossa e por isso é que o apoiamos. Por outro lado, o Bloco de Esquerda, nomeadamente, falou hoje, por exemplo, de um desinvestimento nos serviços públicos, quase que por coincidência. Ora, eles querem manter a sua sobrevivência política. Admito que concordem mais com este programa do Partido Socialista, do que com um programa de um governo do PSD, eventualmente do PSD-CDS, mas o PCP e o Bloco de Esquerda estão numa fase e estão neste momento, a um ano das eleições, a um ano e meio das eleições, estão a pensar na sua vida. Estão a pensar na sua vida e de que forma é que conseguem marcar a agenda política e capitalizar o que de bom o governo faz e chamar a atenção para aquilo que o governo não faz. Note-se que vamos falar mais à frente da questão, por exemplo, da cultura, e ao nível da cultura o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista também têm sido muito incisivos nas críticas que têm feito ao governo. Mas o grande drama, e o que é paradoxal nesta postura do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, é que criticam o governo. Se ouvirmos um debate parlamentar, muitas vezes, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins parecem os líderes da oposição, mas depois, quando chegamos às grandes opções do plano e Orçamento de Estado, documento estratégico de governação do país, votam favoravelmente e viabilizam aquilo que é um documento fundamental para a gestão do país e que, essa lei do Orçamento de Estado, contempla um conjunto de alterações legislativas que se aplicam naquele ano de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Portanto, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, como Mário Centeno faz um discurso, digamos, quase de fundo europeísta, de solidariedade europeia, no sentido de dizer, sim senhoras, somos bem vistos pelos parceiros europeus, as nossas contas estão como a União Europeia deseja, ou caminham para isso, o desemprego tem vindo a ser mais reduzido.
o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista evidenciam algo que é verdadeiro desde o início. É que nós temos um governo, temos o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS, que são a favor da Europa, a favor do euro, até da própria União Monetária, e depois temos um Partido Comunista e um Bloco de Esquerda que são contra a União Europeia. E que são contra o euro, e que são contra um conjunto de ideias que fazem parte do projeto europeu. E, portanto, este diálogo que vai existindo entre o Partido Socialista e os dois partidos que estão à sua esquerda, que lhe dão apoio parlamentar, é feito deste equilíbrio. Falamos há pouco e há uns tempos falamos disso, que Jerónimo de Sousa estava a ponderar como é que ia votar o Orçamento de Estado. Eu não tenho dúvidas que ele chega a esta altura do ano e começa a ponderar. Mas chegados a novembro, dezembro, quando tiver que votar, vai votar favoravelmente e vai viabilizar novamente o Orçamento de Estado. Mas tem que haver esta, digamos, faz parte do jogo político. Mário Centeno teve o atrevimento de iniciar, digamos, um primeiro ato verdadeiramente político, escreveu um artigo de opinião, tem tido cada vez mais poder neste governo. Ele entrou, digamos, mais tímido e hoje é o ministro com outro tipo de projeção. A liderança do Eurogrupo também lhe deu isso e ele até como líder do Eurogrupo vê-se na obrigação de dizer no meu país estamos a dar o exemplo, em Portugal estamos a dar o exemplo até para dar o exemplo aos outros. Só que isto choca frontalmente com aquilo que são as ideias do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. De facto, Mário Centeno deve apostar na redução do déficit e ir além da meta que está combinada com Bruxelas. Pedro? Eu penso que Mário Centeno vai fazer tudo para que a Europa veja Portugal com bons olhos. Eu penso que já vê, aliás, por parte da Europa, existe uma diplomacia simpática com Portugal. No anterior governo, Pedro Passos Coelho era muito elogiado porque conseguiu ter a coragem de apertar o cinto, digamos assim, e de reduzir, mais além. E de ir mais além da Troika. E foi elogiado por isso, até pelo anterior presidente do Eurogrupo. O Partido Socialista, com este governo das esquerdas, também tem sido elogiado, aliás, Mário Centeno também tem sido muito elogiado, já numa perspectiva diferente, na perspectiva de dizer, ok, vocês conseguiram reduzir a carga fiscal e conseguiram desenvolver a economia, fazer crescer a economia, embora a economia portuguesa esteja a crescer menos do que a maior parte dos países europeus, mas está a crescer, conseguiram reduzir o desemprego e isso deve-se também ao governo. Provavelmente o que a Europa ainda não sabe é o que se passa no Hospital de São João, por exemplo, e no Hospital Gaia Espinho e nos restantes serviços públicos portugueses. Porque isto é um lençol que não cresce, aqui não há milagres. Portanto, quando se puxa de um lado, quando se cobra a cabeça, destapam os pés. Por outro lado, deve aproveitar o equilíbrio das contas para reforçar o investimento nos serviços públicos, Pedro? Deve. Eu penso que, consolidadas as finanças públicas, deve haver uma aposta estruturada em diversos setores. E, nomeadamente, ao nível da saúde, eu penso que é absolutamente fundamental. Falei há bocadinho, por exemplo, do parque escolar. É óbvio que as nossas escolas sofreram, nos últimos anos, obras de requalificação notáveis e, portanto, não se prevê que possa haver obras, digamos, pode haver uma obra ou outra, mas obras de grande dimensão não se prevêem. Agora, nos hospitais, basta entrar num hospital público, na maior parte dos centros de saúde, para percebermos que é necessário haver obras de requalificação e um programa, se calhar até à escala nacional, diagnosticando quais são os principais problemas para que se possa avançar. Mas, repito, o Hospital São João, o problema está diagnosticado e a solução está lá, só falta passar o cheque. Portanto, aqui, esta é outra questão, é outro problema, é precisamente o investimento. É esse investimento que falamos. Falta, de facto, dar, então, aqui o ok para que haja, então, este descongelamento destes 22 milhões de euros. Exatamente. É esse investimento que é necessário fazer. É esse investimento e outro por esse país fora. Porque os problemas da saúde, como falamos há pouco, não se restringem apenas esta semana ao Hospital São João. Tem a ver com os restantes equipamentos de saúde. E podíamos partir para outras áreas. Porque há imensas áreas onde é necessário haver investimento. Nós, se percorrermos alguns tribunais, algumas conservatórias, alguns serviços onde os cidadãos se deslocam, vemos que muitas vezes não há condições de trabalho para quem lá trabalha, nem condições sequer para quem quer ser atendido num serviço público, e já não estou a falar de saúde, estou a falar, por exemplo, na área da justiça. Há muitos problemas que existem ao nível dos serviços públicos e não existe um investimento sério por parte deste governo na resolução desses problemas. Penso que isso é verificável. Muito bem. Pedro Neves Sousa, passamos agora ao nosso próximo tema e falamos de transparência. A Alfândega da Fé lidera mais uma vez o ranking de transparência dos municípios portugueses. A Alfândega da Fé é o campeão, porque há vários anos que segue em primeiro lugar. Este ano foi apanhada em execo
turístico por Vila do Bispo, tem uma classificação acima dos 90, numa classificação que vai até 100, e este ranking da transparência municipal é algo de fundamental. Nós vivemos uma fase e um tempo em que existe uma permanente desqualificação da política e dos agentes políticos e, portanto, há pequenos sinais que podem ser dados no sentido de credibilizar aquilo que são os políticos e a ação política. E é curioso porque se nós virmos quais são os critérios que nos conduzem até este ranking, nós verificamos que há 7 critérios, mas eu destacava critérios ligados a quê nas autarquias locais? Destacados a contratação pública. Isto é, de que forma é que os municípios recorrem a prestadores de serviços e a fornecedores de bens, se cumprem todos os requisitos legais, se garantem o princípio da concorrência, da imparcialidade, da igualdade que estão subjacentes a este tipo de procedimentos. Portanto, primeiro aspecto relativo à contratação pública. Nós muitas vezes lemos notícias de que há contratação de prestadores de serviços e fornecedores de bens absolutamente milionários. Portanto, primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto, ligado ao urbanismo. Quando falamos de câmaras municipais, às vezes soam as campainhas porque foi aprovado aquele projeto e não deveria ter sido, e violou o PDM, e ouve-se muitas vezes... Urbanismo e corrupção são palavras que muitas vezes estão na boca dos portugueses e são pronunciadas na mesma frase. E, portanto, também há indicadores relativos ao trabalho que é feito ao nível do urbanismo e dos serviços municipais de urbanismo. É analisada também a questão económico-financeira, a questão dos impostos, das taxas que são pagas. Conclusão. É um olhar sobre a atividade administrativa municipal, com vários indicadores, e assim tem que ser, para podermos quantificar, e há aqui esta Associação Cívica, a Transparência e Integridade, faz este trabalho fazendo um levantamento de todos os municípios e fazendo um ranking, e este ranking funciona também muito como pressão social. Isto é, um Presidente da Câmara pode ser o mais sério do país, mas se estiver em último lugar do ranking, a mulher de César não basta ser séria, também tem que parecer, não é? E, portanto, todos os Presidentes de Câmara gostam de estar num lugar cimeiro. E, portanto, isto faz também com que haja uma pressão social e política perante os eleitos municipais no sentido de subir neste ranking. E como é que eles fazem isso? Reforçando estes mecanismos de transparência ligados à área da contratação pública, do urbanismo, relativos à relação que têm também com os próprios municípios, e ao fim e ao cabo acaba por ser algo de positivo. Ninguém vai ganhar nenhum prémio, ninguém vai receber nenhuma medalha, mas estou seguro que estes são aqueles pequenos sinais que podem, ao fim e ao cabo, densificar um modelo a seguir para credibilizar a política e os políticos, e neste caso os autarcas, que muitas vezes são vistos como personagens menores na cena política, quando não corresponde minimamente à verdade, porque são os primeiros que levam com a realidade. Muito bem. Pedro, falamos agora de cultura e o Governo admite rever modelo e verbas atribuídas à cultura. Ora, aí está um processo que nasceu torto, continua torto e provavelmente não sei se morrerá torto. A verdade é que os agentes culturais tinham uma grande expectativa. É preciso diálogo? Com este secretário de Estado. Claro que é sempre necessário diálogo. Porquê? Porque este secretário de Estado veio dos agentes culturais, portanto, veio do meio. E, portanto, havia uma grande expectativa. E houve atrasos no lançamento desta subsidiação pública à cultura, deste modelo, porque foi prometido que iria existir um modelo mais adequado para que os agentes culturais se pudessem candidatar e mais justo, repartido por regiões, aliás, está aqui uma repartição por regiões, para que as coisas pudessem correr melhor. Ora, do que fomos lendo, o que se passa aqui é o seguinte: os formulários de candidatura eram tremendos, mais complicados, pouco objetivos. Os agentes culturais queixam-se que as propostas tinham mais de 300 páginas e, portanto, estamos a falar de algo demasiado complexo. Depois estamos a falar de um júri que é composto por personagens ligadas à cultura, que teriam que ler todas as propostas de uma forma exaustiva. O que é que acontece? Quando saíram os primeiros resultados provisórios, porque aqui ainda não há um resultado definitivo, isto é dividido por várias áreas, e, portanto, não há resultados em todas as áreas definitivas, mas há resultados provisórios, começou a existir grande contestação por parte dos agentes culturais. E note-se aqui uma coisa curiosa, é que este programa de subsidiação era
um dos mais elevados dos últimos anos. Penso que desde 2014 que não havia um apoio à cultura, desde Tão 2004 não havia um apoio à cultura tão elevado como existiu agora. O problema são os critérios de atribuição e a forma como eles foram interpretados pelo próprio júri. E, portanto, o que é que aconteceu? Estes agentes culturais, as entidades que se candidataram, acabaram por, ao fim e ao cabo, fazer as suas reclamações em sede de audiência prévia e, no meio disto tudo, o Primeiro-Ministro veio anunciar mais dinheiro. O problema aqui coloca-se em duas bases. Primeiro, resolve alguns problemas com mais dinheiro, o modelo não resolve, porque também se queixam do próprio modelo de financiamento. Exatamente. Pedro, falamos agora então do nosso último tema e falamos de educação. Os cursos profissionais do secundário estão à espera de verbas há 7 meses. Isto é um problema que existe há vários anos. As escolas secundárias nunca recebem a tempo. A verdade é que esta semana começamos o terceiro e último período, e há escolas no Norte, no Alentejo, que ainda não receberam qualquer tipo de verba, qualquer tipo de apoios. E se há escolas que podem dar alguma ajuda, se há famílias que podem dar alguma ajuda, é absolutamente inadmissível nós estarmos no último período do ano letivo na escola secundária e estes cursos profissionais ainda não terem um subsídio que supostamente o Estado já deveria ter dado. Mais uma vez, relevo a questão dos serviços públicos, da aposta nos serviços públicos e no investimento que tem que existir. São compromissos que são assumidos pelo próprio Governo, mas que depois não são executados e, portanto, aquela verba não sai do orçamento. E, se calhar, não saindo do orçamento, os números que nós conhecemos, se calhar, são um bocadinho diferentes na realidade. Porque se nós descontássemos os 22 milhões mais esta verba para as escolas secundárias, se calhar, o dinheiro que saía dos cofres do Estado ia para onde tinha que ir e, muito provavelmente, as contas, isto multiplicado por várias realidades semelhantes, as contas finais, se calhar, em termos públicos, seriam ligeiramente diferentes do que as conhecemos hoje em dia. Muito bem. Pedro Neves Sousa, terminamos então com a educação. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Aproveito para lhe desejar boa semana. Muito obrigado. E hoje, então, terminamos o espaço de opinião com educação, com Pedro Neves Sousa, então, hoje em estúdio. Eu regresso amanhã.